Oi, gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Du. Eu sou a Isa. E antes de tudo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho se o YouTube tiver ativado os comentários. Se não, pode ir nas nossas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela. Nossas redes sociais não, nossa conta em conjunto, né? Que tá aqui embaixo. E é isso, gente. Hoje a gente vai reagir ao vídeo da treta lá que tem a Antonella, a Júlia Pimentel, a Alice. E as mães da Talvez Antonella, esse vídeo seja por duas partes aqui no YouTube, sim, porque ele vai ficar muito comprido, porque tem muito pronunciamento. Tem do Cauã, tem de um monte de gente. Enfim, gente, a gente vai reagir ao vídeo da primeira squad que teve. Da treta lá do Nuggets, é isso. Que foi a... Me ajuda nos nomes que eu não sei quem tem aqui. A Júlia Pimentel negou Nuggets pra Antonella Braga. Antonella Braga. E também a gente vai, no final, a gente vai falar o lado que a gente tá e tal. Não, eu vou falar minha opinião, tá, gente? Eu sou sincera e dane-se. Vou falar o que eu acho. Já tô aqui no vídeo, vou gravar a tela aqui. Iniciar a gravar a tela. Aí, vamos lá. Filho, é racionado, aqui a gente divide assim. Nisso, a Antonella Braga pediu nuggets pro Cauã. Não, pro Cauã, ela falou pro Cauã. Não, Foi pro Cauã. Eu dou 3 batatas. Depois a gente vai pro quarto. O que vai acontecer? Mas ela quer comer na frente do conselho. quarto aqui, mano. Do quarto, eles vão entrar lá. Que é a hora da parte do quarto. Nuggets de batata. Você tá achando que você vai ensinar pra onde, filha? Pega 2 nuggets aí com batata e pode deixar. Eu falei 3 nuggets e 2 batatas. Caralho, meu! Não vai ser não. Que, tu não jantou? Não sei se eu tô. Mostrou como é que é o pique da RJ, caralho! Que loucura. Ah, tu não lembrou? Eu já esqueci. Enfim, gente, nisso a Antonella ficou muito, né, da vida e saiu do quarto. Resumindo, gente, a Antonella saiu puta do quarto, ficou brava com a Júlia por causa do negócio do Nuggets. Agora a gente vai pra segunda... Pra segunda parte, que a Liz Macedo participa de um podcast e fala deduz que uma menina deu em cima do Bex. No caso, essa menina é a Antonella. E ela deixa em aberto para o povo deduzir quem que é, tipo... Entendeu? Falar, é tal pessoa, é tal pessoa, é tal pessoa, e essa bomba caiu por cima da Antonella Braga. Vamos reagir ao vídeo que a Liz Macedo fala no podcast. A gente só brigou por ciúmes meu uma vez na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei muito puta com você. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme? Foram algumas, coisas que foram juntando, mas, assim... A pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, amigo, assim, tudo perto dele. E, quando era comigo, a pessoa, cagava, assim, pra mim, sabe? Me deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não, isso você pode contar, isso você pode contar. Pelo visto sim, gente. Caramba, Tem sempre uma, né, que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, eu comecei a perceber que não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Que não é, uma coisinha específica. Muita gente me virou e falou assim, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, tá bom. Tamo pensando. Gente, eu tô curiosa. Não, eu já começo a Depois passar eu conto várias pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não vou contar. A gente conhece? Conhecem? Escreve aqui que eu vou... Gente, eu sou curiosa. Peraí, eu vou escrever. Não, eu não vou contar. Eu sei que eu tenho fama de fofoqueira. Deixa eu ver. Mentira! Deixa eu ver. Não! É sério? Já! Eu fiquei muito chateada. Agora meu mundo caiu. A gente só brigou. Resumindo, essa pessoa que a Alice tá falando é a Antonella. E essa bomba cai por cima de quem? Da Antonella. Só que ela, não falou que era a pessoa, deixou em aberto pro povo especular, entendeu? E essa bomba caiu sobre a Antonella. Foi o que eu falei. E, gente, deixa eu falar. Aí, depois disso, aconteceu o segundo squad. Que foi juntar os influenciadores, os mesmos, os quais participou do primeiro squad. Com exceção a Maria Nicole e a Maria Emanuele, que não tinha ido no primeiro.
Enfim, isso daí eu não sabia. Mas, daí, ela postou esse vídeo, que foi As costas. Antonella Braga e Liz Macedo. Antonella Braga, Júlia Pimentel e Liz Macedo. Que essa indireta foi para Antonella. Exatamente. Aí a Júlia foi e se pronunciou. Comigo pra ir. A Júlia se pronunciou desse. Depois do Arrume-se Comigo, da Antonella. Então a gente vai reagir ao vídeo da Antonella. É que ela fala. Embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. E que a Antonella, a Júlia Pimentel e a Liz estavam excluindo a Antonella do grupo. Ninguém tava falando com a Antonella. Que tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente. Acho que às vezes essas coisas passam, acontecem na nossa vida pra ver e pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte, como que a gente vai lidar com essas situações. E eu tô muito feliz da forma que eu lidei, de eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão esperando no Rio, tô com muita saudade, ai, de meu sobrenome. E assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mas eu não posso deixar de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram me mudar, assim. O primeiro squad foi muito importante pra mim, porque tava todo mundo muito junto, sabe? E eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo, porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. E muita gente julga, fala, tipo, meu Deus, essa garota é chata. Só que, cara, enfim, aí foi muito importante pra mim, eu fiquei muito triste quando a gente tava indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão fazendo a sua versão mais lá. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que ficaram do meu lado. Porque na viagem, sabe, que não me deixaram sozinha. E Maria Nicole, Maria Manuela, Marcelo e o Nisso ela agradece o povo que não deixou ela excluída. Manuel, a Luara, a Nath Costa, mas ela nem precisa falar, né? Vocês já viram muito aqui. Enfim, as pessoas que eu falei sentavam na mesa comigo, me faziam companhia. Enfim, fiquei muito feliz. Você precisa de um cachorro. Tô muito animada pra ver meus amigos do Rio. Hoje é aniversário da minha melhor amiga, Bel. Eu tô muito triste, eu só vou chegar no Rio, tipo... Falou nesse vídeo. Aí agora a gente vai pro pronunciamento Do tio da... Não, primeiro foi o pronunciamento da Júlia Pimentel. Ela foi e apagou. Mas a gente... Essa história? Deixa eu mostrar agora. Mas a gente conseguiu... Não! Esse é o último vídeo. É esse aqui, ó. Oi, Daily. Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída da viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do quarto. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando, ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa viver num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês também teriam a mesma cabeça que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também, ok, sem problema algum, gente, não sou a pessoa que bate no corpo, sem problema, mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação, de me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora, aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já tem acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. Como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem, nesse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Abençoe Mais, junto com a Criatividade, estão organizando toda a viagem, deram 100% de suporte pra todos os integrantes da viagem, seja qual for o suporte que eles deram. E não foi excluído, só não estavam dando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito. Se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez, a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou dispor nada mesmo, eu não ia falar nada, mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu, eu não quero ter aqui ninguém. Agora a gente vai pro pronunciamento da Antonella Braga. Pimentel acabou de fazer um pronunciamento. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também.
A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, eu aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Ela falou que não, isso não saiu da boca dela em nenhum momento. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de glicemia, que tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca me pediu desculpa. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estava desde o ano passado, e ela veio me falar assim que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo, e eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula, eu falei. Entrou no esse squad 2.0, que é que namora o filho do Luciano Huck. Depois daquele que a gente mostrou pra vocês do podcast, a Liz Macedo postou um vídeo falando que não era pra atacar a Antonella. A Antonella, Só que não isso. tinha nada a ver com ela. E daí a gente participa agora desse Vídeo. continuação. Nossa, gente, muito lindo. Companhia pra ela, e foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei minha mãe, não pedi desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi Continuação. dando tempo e infelizmente eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar, porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com... Ex-namorada, né, porque agora terminou, do filho do Luciano Huck. Que falava entregando. muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar as pessoas que estão começando, porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que é uma pessoa que eu já tinha ouvido falar o nome, porque a gente tem conhecido em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época, e eu dei dicas, gravei story com ela, e enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas, eu conheço vários amigos deles, e a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar de a gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa, e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe. Ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo. No momento que eu tava... O Dix do namorado Dessa Duda Guerra. Isso. E ela foi tirar satisfação Com com a a Antonella. Antonella. super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor, e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com ele. Que aí, essa conta Squad é uma conta privada do Dix, que a Antonella tem esse tal de... Namorada da Duda Guerra tem. Internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, eu tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, que foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim assim no telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando. Eu tava completamente recuada e eu não tenho o que falar sobre estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas da questão da internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela darem mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e
Eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela, porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim, e eu não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei, Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou, melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim, e vocês também estão comentando nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui, mas o resto toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo, todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou, e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando, e gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso, e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação da Alice Macedo. Parte que ela fala sobre Alice Macedo. E é isso. 22 do meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha. Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque é uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores, era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. Porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo. Só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Quem negava que eu tava sim excluída durante a viagem. E eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. Primeira é da conversa que a gente teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu pelo que estava acontecendo, e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo, chamei ela pra conversar. Então como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu estava assim excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo, a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar, porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ó, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. Ela participa do Sonho Mágico. Entendeu? Ela é... Como é que fala? Oi, Joana, essa... Ela participa. Não, essa é a mãe da Alice. Tia Liz no Sonho Mágico, ela participa. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá, porque ela faz parte da agência, e a mãe da Liz tava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas, pra poder ajudar elas, e eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, tava sendo excluída do pessoal, eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe. Durante isso, eu não tinha minha mãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu tava sendo excluída da viagem por aquele grupo. O pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou O pronunciamento da Liz, que a gente não colocou aqui, né? sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa, e essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém, porque a gente trabalha na internet, a gente sabe a influência que a gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Você também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, porque deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesmo fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo, e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês quiserem vocês vão achar. Então ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, que era quase impossível, porque só estava falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu, e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate tava começando a se virar a ela, e não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela, eu falei que ela fez a brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto as pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado, e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do squad. Durante a viagem do squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra parar de me tacar hate, e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado. Está ali do seu lado, independente da situação. Tá lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada, é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente. Eles estavam voltando para suas casas. E daí ela foi despedir da mãe da Alice Macedo. Se eu tava falando não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação, fui me despedir da mãe da Alice. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei, oi Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou, eu não vou te abraçar, me desculpe. Quando aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, minha mãe tá vindo dos Reis e meu pai tá enrolando. E
não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe, à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: a Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, apesar do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Enfim, paro por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente, mas se a gente sabe o que a gente fez, e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. 22 meu pronunciamento. Todo mundo se revoltou contra a Liz. Nossa, mas ela perdeu contra a Liz Macedo. Ela começou a decair seus seguidores e a Antonella Braga começou a ganhar. Vou contar pra vocês, mas que é também dá uma boa caída. Não conto a Liz, mas ela também deu uma boa caída. Aí depois tem o pronunciamento de quem? Por favor. Uma crescendo tanto de seguidor. Como a gente falou, decair e a Antonella Braga começou a ganhar. Nisso o povo já tava deduzindo que quem tava certa foi a Antonella Braga. E depois agora, disso foi isso. E depois, meu amor, aí depois o buraco foi mais embaixo, entendeu? Aí envolveu pais. Aí depois a mãe da Júlia se pronunciou. Não, a mãe da Júlia não. A mãe da Liz, depois a mãe da Antonella. Isso, né? E que a gente vai reagir agora no próximo vídeo que vai sair no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Sobre minha opinião, não tô do lado de ninguém porque eu gosto das três, tá? Eu não tava lá pra saber como que foi, então eu não tô do lado de ninguém. Eu também. Não, eu vou falar a verdade, sim. Eu não tô do lado da... Como é o nome da outra? Liz e Júlia. Da Júlia e da Liz, por conta desse negócio do Nuggets. E é isso, gente. Eu tô do lado da Antonella Braga, até porque vocês já viram que na internet também tá todo mundo da Antonella Braga, até porque é só vocês ver a quantidade de seguidor. Mas enfim, esse negócio de seguidor não invoca nada. Mas o que no meu ponto de vista, o que eu achei errado foi o negócio da Júlia, né? Ter negado o Nuggets, que eu não achei certo, até porque a menina tava com fome ali, então, enfim, achei desnecessário. E é isso. É isso. Agora a gente vai reagir ao próximo vídeo envolvendo os pais, que o negócio buraco foi mais embaixo, entendeu? Menino do céu, vai ser um lacre esse próximo vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!